Dando sequência, semana passada nós paramos, por conta da comemoração do Dia da Mulher. Então retomamos agora onde paramos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 13 a 17. O texto será projetado também. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, juntamente com ele e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu tenho dito frequentemente aqui que todo texto bíblico tem uma chave hermenêutica, ou algumas chaves pelas quais nós podemos interpretar o texto. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Se refere ao deus grego Hermes, que era o mensageiro, que entregava a mensagem. E para mim, quando Jesus diz esta frase: não vim chamar justos, e sim pecadores, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: a minha missão é... Por isso que eu entendo que esta frase, para mim, no meu caso, me serviu de chave hermenêutica para estudar esse texto, partindo dessa expressão: a minha missão é, eu vim para. Então esse é o tema da nossa missão nesta manhã. Eu vim para a missão de Jesus. Na verdade, quando Jesus ele olha e vê Mateus sentado na coletoria de impostos, o que Jesus está fazendo nada mais é do que cumprir aquela tríade que nós já falamos aqui. Jesus ensinava, pregava e curava. Então, quando nós olhamos para o chamado de Mateus, nós podemos particularizar melhor como que era este pregar e este ensinar de Jesus. Este pregar e este ensinar de Jesus. E aí o versículo 14 nos traz uma revelação de como era essa missão de Jesus. Ele diz assim: quando ia passando, viu a Levi, ou Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Queridos, Jesus veio com uma missão: chamar os pecadores ao arrependimento. O povo de Cafarnaum, onde Jesus morava, acostumado ou se acostumando com o poder sobrenatural de Jesus, queria que Jesus ficasse postado em Jerusalém. E Jesus disse: não, vamos a outros povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar ali também o Evangelho, porque foi para isto que eu vim. Então está muito claro qual era a missão de Jesus: anunciar o Evangelho, pregar. Portanto, chamar as pessoas para a salvação, chamar as pessoas para o discipulado,
fez parte da missão principal de Jesus. Mas notem uma particularidade nesta manhã que eu queria enfatizar a você, a respeito do chamado de Jesus. Este chamado de Jesus é irresistível. A missão de Jesus tinha um chamado irresistível. Eu quero dizer o seguinte: quando o Senhor Jesus, Ele mesmo, verdadeiramente nos chama para si, para Ele, nós não podemos resistir. E a Bíblia, amados, e não somente a Bíblia, mas também a história comprova isso, os fatos comprovam isso, nos levam a crer que este chamado só pode ser irresistível. Porém, esta ideia de um chamado resistível ou irresistível tem se constituído num verdadeiro campo de batalha hoje entre as linhas teológicas, principalmente no nosso país. E esta divisão teológica, de pensamento teológico, já começou no século IV, com Santo Agostinho e Pelágio. Os que acompanharam Agostinho acreditavam que o chamado de Deus para a salvação é irresistível, irresistível. Os que acompanharam Pelágio, que era um monge também, um religioso, acreditavam que recebe quem quer, portanto o chamado é resistível. Obviamente que eu me encaixo no grupo de Agostinho. A nossa denominação se encaixa no grupo de Agostinho. Calvino foi discípulo, né? Discípulo não, porque não caminhou junto, foi em outra época. Mas ele bebeu na fonte da teologia de Agostinho. Mas olhe se não temos podemos ter essa convicção. Quando você olha com atenção para o texto, o que você pode entender com a frase, segue-me? Ele se levantou e o seguiu. Houve da parte de Mateus, de Levi, uma contra-argumentação. Mateus elaborou algum questionário para que Jesus respondesse. Ele pediu para esperar, para fechar o dia de trabalho. Ele pediu a Jesus para primeiro se aposentar como funcionário público do Império Romano, para depois atender o chamado de Jesus. Ele pediu a Jesus que os seus filhos crescessem primeiro, que eles formassem família, para que depois ele seguisse a Jesus. Ou ele pediu para enterrar os seus pais, para depois seguir a Jesus? Não. O texto bíblico diz que no chamado também de Pedro e André, que eram irmãos, o texto bíblico diz que eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. No chamado de Tiago e João, que também eram irmãos entre si, a Bíblia diz que eles estavam consertando as redes de pesca. E quando Jesus os chamou para segui-lo, o texto bíblico diz que eles deixaram no barco a seu pai e aos seus empregados e seguiram a Jesus. Em João 15, Jesus foi bastante enfático, porque ele já estava se preparando ali para ir à cruz, para deixar os discípulos. Ele estava instruindo os seus discípulos, porque ele ia morrer e depois iria subir aos céus, ia ressuscitar e subir aos céus. E ele chega assim muito claramente aos 12 reunidos e diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Talvez, se você pense ou possa pensar que é um absurdo Jesus fazer isso, porque ele estaria ferindo o livre-arbítrio do ser humano, então a minha resposta a você seria essa: você tem uma mente, uma cosmovisão da cultura moderna.
E a cultura moderna, depois do humanismo e do iluminismo, é uma cultura antropocêntrica. O homem está no centro. Queridos, nada mais o que essa sociedade faz é colocar o ser humano, o homem, no centro e deixar Deus na periferia. Para a nossa sociedade, o homem é a medida de todas as coisas. Para nós, os que cremos na palavra de Deus, Deus é a medida de todas as coisas. Nós somos barro, Deus é o oleiro, e o barro não tem o direito de dizer ao oleiro o que ele deve fazer, ou como deve ser moldado o vaso. Quando Jesus vê Mateus sentado na coletoria e o chama, Mateus foi tão impactado com o chamado de Jesus, que nem mesmo vacilou. Ele apenas levantou-se e saiu. Ele abandonou o seu posto de trabalho. Ele abandonou a sua responsabilidade. Ele abandonou o seu ganha-pão e ele seguiu a Jesus. Aqui fica claro de que se o chamado de Jesus fosse irresistível, pudéssemos resistir, Mateus, primeira coisa que ele ia falar para Jesus, a desculpa era olhando para a sua própria responsabilidade. Mas Jesus, como é que eu vou largar meus amigos na mão? Um já faltou porque está doente, nós estamos em pouco número aqui, eu não posso sair daqui agora, eu tenho uma responsabilidade. Mas Jesus está acima disso, Deus está acima disso, mesmo quando se trata de uma coisa politicamente correta, certa, honesta, Deus está acima, porque é Deus. Jesus e Deus não se encaixam no politicamente correto. É um absurdo Jesus, o chamado dele ser irresistível. Onde fica o meu livre-arbítrio? Agora, como é Ele então que chama, que escolhe e chama os que vão entrar no reino, no céu, eu posso afirmar, e Jesus também afirmou, né? Que haverá homens e mulheres mais absurdamente pecadores, que tais pessoas que um dia estarão no céu, se entrasse numa de nossas igrejas, seriam postos para fora hoje. Pessoas tão pecadoras, que se não fosse o chamado irresistível de Jesus, jamais estariam com seus pés dentro de uma igreja hoje, seguindo e servindo a Jesus, convertidos. Ou você acha que Paulo planejava seguir a Jesus um dia? Pelo contrário, ele queria destruir a fé cristã. Mas a premissa do Evangelho é: todos pecaram, todos. Há uma frase muito forte de um autor cristão, psiquiatra cristão suíço chamado Paul Tournier. Ele diz: em nosso íntimo somos todos igualmente miseráveis. A minha matriz de ser humano não é um pouquinho melhor do que a daquele homem que está deitado na sarjeta, mijado e fedendo, cheirando mal. Esse é o espectro humano. Todos pecaram. Todos. Eu não cheguei, pela graça de Deus, não cheguei nesse ponto. Pela graça de Deus poderia ter chegado nesse ponto. Você também, todos nós. Agora, se alguém se acha um pouquinho mais justo, então permita-me fazer um desafio. Deixe passar aqui no Data Show da igreja tudo o que você pensou durante a semana. Se você me permitir isso, então eu vou dizer: você é um homem bom ou uma mulher boa, no sentido de justo.
Então a premissa do Evangelho é: todos pecaram, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só o chamado irresistível de Jesus pode nos tirar do nosso estado de escuridão espiritual. Mas o texto segue e nos ensina uma outra coisa. No versículo 15: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também seguiam a Jesus. O chamado de Jesus tinha uma estratégia muito clara. Sabe qual era a estratégia de Jesus para cumprir a missão de pregar, ensinar e curar? Ele se misturava com pecadores. Queridos, este foi o caminho de Jesus. Existe um estudo hoje sobre igreja, que dentre 2 anos, o novo convertido vai acabar se relacionando prioritariamente com crentes, com pessoas da igreja. E esse estudo, nesse estudo eles dão nome a esse processo, eles chamam de bolha. Bolha significa essa rede de proteção, de comunhão na qual o novo convertido é colocado. E isto tem o seu lado positivo, mas tem também o seu lado negativo. Porque ao deixarem os seus antigos amigos e amizades, os novos convertidos perdem a chance de evangelizar. Especialmente no momento que a sua vida, na fase da sua vida mais fervorosa na fé. E aí ele é colocado dentro da bolha, essa bolha de proteção, e aí nós questionamos o seguinte: que diferença a luz faz dentro da luz? O meu e o seu modelo de viver a vida com Cristo não deve ser o modelo da cultura evangélica que nós estamos acostumados, mas o modelo de viver a vida cristã deve ser o modelo de Jesus. Vou dar um exemplo aqui aos irmãos. Alguns conhecem, outros não conhecem, mas um casal que é membro da nossa igreja, chamado Alex e Joelma, e o seu menino, o Gabriel, fazem parte do nosso pequeno grupo lá no Ibiti do Passo. Mas o Alex e a Joelma são meus vizinhos, do mesmo andar que eu moro aqui no prédio, no apartamento da igreja. Eu jamais teria levado o Alex e a Joelma ao casamento, porque eles eram ajuntados, e ao batismo e à profissão de fé, se eu não tivesse me aproximado deles, como vizinho. Essa situação é fácil de a gente diagnosticar. Por exemplo, olhe para a sua agenda. Quais as pessoas, quais as atividades que você se envolve? Quais são os encontros semanais que você tem? Você pode estar vivendo como sal e luz da terra, sal da terra e luz do mundo, dentro de uma bolha. Se você estiver nessa situação, você pode passar a sua vida inteira na igreja, sem nunca ter levado alguém a Jesus. Por outro lado também, eu acho que vale o registro de que tem cristãos que estão fora da bolha, mas ao invés de influenciarem o mundo, estão se moldando ao mundo. Isso também não tem valor diante de Jesus, né?
Queridos, Jesus foi claro na instrução aos apóstolos. Em sua oração sacerdotal, Jesus orou pelos seus discípulos dizendo que eles não eram do mundo, mas ele pedia a Deus que não os tirassem do mundo, porque eles os enviaria ao mundo. Não somos do mundo, mas somos enviados ao mundo. Parece um contrassenso, mas não é. E muitos cristãos estão fazendo o caminho inverso de Jesus. Ao invés de entrar em grupos de amigos, ao invés de oferecer um almoço, um jantar para pessoas que não têm a sua mesma fé, ao invés de participar, de pensarem estrategicamente como Jesus, de se misturar entre as pessoas que não o conhecem, se relacionam e fazem encontros e jantares e churrascos apenas com pessoas da igreja. Quando nós teremos oportunidade de fazer o que Jesus fez? Jesus escolheu estrategicamente Mateus, porque Mateus tinha um leque de amizades, de influência, de pessoas iguais a ele. Não é à toa que diz o texto aí, nós lemos, que a sua casa estava repleta de cobradores de impostos. E o cobrador de imposto era considerado um herege, um imoral, era rejeitado pela religião judaica. Mas foi um campo fertíssimo para Jesus pregar o Evangelho. A verdadeira missão nossa, minha e sua, não é aqui. Não é aqui no templo, é lá fora. É lá fora. Nós precisamos celebrar. Uma coisa não exclui a outra. Mas a nossa verdadeira missão é nesse mundo caótico, violento, promíscuo. O problema é quando nós trabalhamos e achamos que o nosso ministério é tão somente aqui dentro. Assim como o problema é quando nós achamos que não precisamos ser parte da igreja e podemos viver a nossa fé fora dela. Hoje há muita gente também achando que para ser cristão não precisa estar vinculado a nenhuma comunidade, nenhuma igreja. Isto também está errado, não faz parte do pensamento do Evangelho. Agora, se a missão de Jesus foi a de chamar pecadores ao arrependimento, aqui dentro você não cumprirá a missão de Jesus. Por isso que Jesus diz em Mateus 5, assim também brilhe a luz de vocês, para que outras pessoas vejam as coisas boas que vocês fazem, e elas também louvem o Pai de vocês que está no céu. A nossa luz não brilhará aqui dentro. E às vezes eu fico pensando na profundidade da nossa fé, tão, digamos assim, temerosa, ao ponto de achar que se nos relacionarmos com pessoas que não pensam igual a gente, pessoas que têm costumes, maus hábitos, boca que fala palavras que ferem o nosso ouvido, nós vamos nos contaminar ou abandonar a fé. Se você olhasse para Jesus, se você pense, faz um filme na sua cabeça, se Jesus estivesse vivendo na nossa cidade de Sorocaba hoje, por onde ele andaria? Quais os lugares que Jesus entraria? Tenho certeza que muitos de nós apontaríamos o dedo para ele, como os escribas dos fariseus fizeram nesse texto. Para mim a resposta é muito clara. O versículo 15 nos dá essa resposta, está projetado aí. Diz o texto: porque estes quem? Pecadores. Estes eram em grande número e também o seguiam.
Aliás, um dos ataques dos religiosos a Jesus é porque o grupo que acompanhava Jesus era um grupo de pecadores. Isso tirava o crédito de Jesus perante a religião oficial lá na sua época. Mas isso tem uma profunda aplicação para o meu e para o teu coração nesta manhã. Você faz acepção de pessoas? Você faz acepção de pessoas? Existem grupos ou existem tipos de pessoas em nossa sociedade que suscita em você sensações como nojo, raiva, ira ou preconceito? Essa resposta você precisa dar a Jesus, não ao pastor. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus nunca desprezou alguém pela sua condição sexual, pela sua condição racial, pela sua condição financeira. Nunca, nunca. Os atingidos pela graça de Jesus foram os pobres, foram os marginalizados, foram a escória da sociedade, assim como gente rica e até mesmo os fariseus foram agraciados com o amor de Jesus. Então, se nesta manhã no teu coração ainda existe algum tipo de preconceito com um determinado tipo de pessoa ou grupo, você precisa clamar a misericórdia de Jesus para limpar o seu coração. Segundo Jesus, só os limpos de coração que vão habitar o céu. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Finalmente, o versículo 17 traz também um complemento da missão de Jesus. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Você já se perguntou por que Jesus nunca ligou pelo que iam falar dele? Eu acho que eu sei, é a minha opinião. Porque Jesus tinha um foco. Jesus tinha um foco muito claro. Muito claro. Não vim chamar justos. A minha missão não é chamar os bons, os sãos. Eu vim chamar os doentes. Vocês podem falar o que vocês quiserem, esta é a minha missão, que o Pai me confiou. E como já disse, Jesus não desprezou os escribas e fariseus que o buscaram com sinceridade. Mas Jesus também não correu atrás deles como correu atrás dos marginalizados da sua sociedade. E queridos, isso me faz, como pastor, me faz coçar a cabeça. Sabe por quê? Porque se este era o foco de Jesus, por que não é o nosso foco? Enquanto corpo de Cristo, igreja de Cristo. Eu sei, tenho lido, que a sociedade se divide por grupos mais homogêneos. Cada igreja vai alcançar um grupo mais, de acordo com o estilo da igreja. Ok, tudo bem. Os que Paulo atingiu, Pedro não atingiu. Os que Pedro atingiu, Paulo não atingiu. E amém. É a contextualização. Mas eu diria que se não é o nosso foco, pelo menos nós temos tido abertura a esse grupo marginalizado pela sociedade. Eles são alvos também do nosso amor, ou pelo menos da nossa afeição. Ou como os fariseus, nós temos pegado em pedras para apedrejá-los também. Jesus veio para curar, salvar os doentes.
Jesus veio para os levar ao arrependimento e à salvação, assim como para libertá-los da escravidão dos seus pecados. Em João 8, quando um grupo de xiitas judaicos, pegaram em pedras para apedrejar aquela mulher adúltera, os seus corações ardiam e os seus corações queimavam para destruir uma vida, para na verdade assassinar de uma forma brutal um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Eles estavam eufóricos, estavam animados para assassinar uma pessoa que não pertencia ao seu grupo. Eles estavam em êxtase, super animados, afoitos, para assassinar uma mulher. Que religião é esta? Qualquer uma menos a de Jesus. Qualquer uma menos a de Jesus. Me preocupa certos grupos de cristãos no Brasil que não têm feito absolutamente nenhuma diferença dos fariseus da época de Jesus. Se nós queremos ser uma igreja verdadeiramente rede de amor e cuidado, precisamos sair desse grupo, se estamos. E é interessante que a esse grupo que gostava de criticar, de mandar para o inferno, de apedrejar, Jesus os denominou de sepulcros caiados, raça de víboras e filhos do inferno. E estavam dentro da igreja, na época de Jesus, das sinagogas. Deles nunca foi o reino de Deus e nunca será de nenhum suposto cristão que não acolhe as pessoas da mesma maneira que Jesus acolheu. O foco de Jesus precisa ser o meu foco. O foco da missão de Jesus precisa ser o foco da missão da igreja. Stanley Jones, em seu livro Cristo e o Sofrimento Humano, ele disse: as igrejas protestantes tiraram do seu templo os crucifixos e colocaram almofadas. É fácil, muito fácil ficar postado dentro da igreja, numa posição confortável e de superioridade em relação aos de fora, e mirar a nossa metralhadora da religiosidade e criticar os que não pertencem ao nosso time. Mas isso não tem nada a ver com Jesus, absolutamente nada a ver com o Evangelho. Você critica ou você ajuda? Você espalha ou você ajunta? Você se importa com as pessoas mal afamadas que Jesus se importava? Ou você é indiferente? Ou ainda pior, você e eu somos detratores desse grupo que vive na nossa sociedade hoje, desses grupos. Somos difamadores. É isso que eu consegui enxergar nesse texto. É isso que Deus colocou no meu coração nesta manhã. E diante dessas três premissas básicas da missão de Jesus, a sua estratégia, o seu foco, o chamado, nós precisamos tomar algumas posições em nossa vida. Primeira delas, viva em humildade. Nós devemos viver em humildade, queridos. Sabe por quê? Porque nós precisamos reconhecer a graça de Deus. Eu não sou salvo, não estou convertido, não estou no corpo de Cristo por méritos meus. Ele me escolheu, Ele me chamou.
Não havia nada de especial em mim para que Ele me escolhesse, porque eu sou igual e era igual a todos os demais. Como eu posso me colocar em cima de um pedestal e dizer que eu sou melhor do que alguém, se foi a graça que me alcançou? Jamais, jamais. Segunda aplicação que eu devo levar para a minha vida: não fazer acepção de pessoas. Misture-se com os pecadores. Se você entendeu realmente o lugar que Jesus tirou você, de onde você estava, e a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não esqueça o seu passado. Não esqueça quem você era. Todo dia nós precisamos lembrar dessa graça maravilhosa, a graça que nos alcançou. Então não faça acepção de pessoas, porque Jesus não fez. Porque se Ele fizesse, eu não estaria aqui, nem você. E em terceiro lugar, disponha ajuda. Disponha-se a ajudar. Ajude os doentes. Jesus escolheu a cruz e não a almofada. É difícil trabalhar com os doentes? É difícil. Quem trabalha em hospital aqui sabe do que eu estou dizendo. Exige cuidados, exige precauções, exige um tratamento diferenciado, dá trabalho. Mas foi esta a opção do nosso Senhor. Então nós precisamos sair daqui hoje dispostos a fazer o que Jesus fazia. Ele não veio para os bons, os que se julgam religiosos, justos, que não precisam de arrependimento. Ele veio para os doentes, para os impuros, para aqueles que todos estão nas mídias sociais, estão chicoteando. É para esses que Ele veio, e é para esse que Ele nos chama também a buscar e salvar. Que Deus nos ajude nessa difícil missão, porque não é fácil. Não é fácil, não é simples. A almofada é mais encantadora do que a cruz. Mas Jesus escolheu o caminho dos cravos. Que Deus nos dê graça e nos abençoe nesta manhã.